pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula, para mais um encontro. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos, segunda série. O que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa função exponencial. Nós trabalhamos com alguns contextos, de equações e inequações exponenciais. Eu mostrei para vocês alguns exemplos, algumas formas de resolver uma equação, uma inequação, análise do estudo do sinal. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a função em si, Então, o que vem a ser a nossa funçãozinha exponencial? Vocês na primeira série estudaram função do primeiro grau, função do segundo grau. Esse ano, na segunda série, você está sendo apresentado com uma função exponencial. Qual é a característica de uma função exponencial? A função exponencial, ela vem, a forma genérica dela é essa representação aqui, f de x igual a a elevado a x. Ou seja, por que ela é considerada exponencial? Porque a minha variável independente está justamente aonde? No expoente. Beleza? Então eu tenho a minha variável dependente de x, que é o meu y, minha f de x, e o meu x está onde? No expoente. Essa função, pessoal, quando a gente trabalhou equação exponencial, esse valor de a, lembra? Ele não era um número qualquer. O a ele tinha que ser o quê? Positivo e diferente de 1. Estão lembrados? Beleza, professora. Quando a gente estava estudando a equação, a gente fazia assim, a elevado a x era igual a um determinado número k. Lembra? O a, então, era positivo e diferente de 1, e o k tinha outra característica também. Ele pertencia o quê? Aí você fala, professor, eu lembro que você escreveu pra gente que eles eram os números inteiros, o quê? Estritamente o quê? Positivos. Ou seja, o que a gente chegou à conclusão? Por exemplo, se eu tivesse assim, 2 elevado a x igual a menos 1. Tem como, 2 elevado a alguma coisa dar um número como esse negativo? Aí vocês perceberam que não tinha como. Beleza? Que era justamente o nosso valor do k. Assim como tinha como 2 elevado a x virar zero? Aí vocês perceberam também que não. Ok? Então por isso que vieram números inteiros o quê? Estritamente positivos. Estou falando isso para você fazer, na verdade, uma associação do que a gente trabalhou das equações com a nossa função agora. Ok? Porque a gente vê diferença. Lembra que eu fiz para vocês assim, por exemplo, eu tenho 2 elevado a x igual a 64. Aí o que você concluiu? Professor, isso aqui é uma igualdade, isso aqui era uma equação, em que eu ia achar os valores possíveis de x que tornava essa igualdade verdadeira. Qual é a diferença agora? Quando eu escrevo assim, f de x é igual a 2 elevado a x. Professor, é verdade. Eu não tenho um único valor para resolver uma equação como essa aqui, porque isso aqui não é uma equação. Isso aqui é uma função. Para cada valor de x, eu tenho uma imagem correspondente. Tipo assim, se o meu x for 1, qual é a minha imagem? 2 elevado a 1, 2. Então para o ordenado que se forma é o quê? 1 e 2. Professor, é verdade. Se x fosse 0, 2 elevado a 0 dá quanto? 1. Então eu teria o par ordenado 0 e 1. E assim por diante. Isso é característica do quê? De uma função. Beleza? Então a nossa função exponencial é esse modelo aqui. Professor, eu vi em alguns exercícios, em alguns livros, que não era só isso, tinha alguma coisa multiplicando, tipo assim, k que multiplicava a elevado a x mais um número qualquer, uma constante b qualquer. Professor, aqui já é uma função diferente. A gente chama isso aqui de transformações, ok? Que também são consideradas as funções exponenciais. Transformações de quê? Dessa funçãozinha base que a gente está trabalhando aqui. Olha os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. H de x igual a 10 elevado a x, t de x é igual a 1/5 elevado a x, e assim por diante. Vamos seguir? Olha que bacana o que eu acabei de falar das transformações. Olha uma situação bem bacaninha, bem do dia a dia. Suponha que o post de uma certa campanha publicitária viralizou numa rede social. No início da análise, havia 200 curtidas. Belezinha? Esse número dobrou a cada hora. Então, cada hora que passava, ia dobrando. Pelas 12 horas seguintes. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Vamos montar uma tabelinha? Então, olha só. Não passou nenhuma hora. Quantas curtidas eu já tinha lá? 200, que foi o início. Passado uma hora, o que vai ser o dobro de 200, gente? 2 vezes 200, professora, 400.
Passado 2 horas, você concorda que vai ser o dobro justamente de quem? Disso aqui. O dobro de 200 vezes 2, ué, professora, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Perfeito, vezes 200. O que eu estou tentando mostrar para vocês nessa tabela, que você perceba? Então, professora, se passar t horas, eu posso muito bem escrever então que vai ser 200 vezes 2 elevado a t, vai me dar justamente a quantidade de curtidas. Ok? Aí o que você está fazendo na verdade? Botar assim, ó, número de curtidas, como se fosse NT. Opa, acabei de conseguir escrever o quê? A minha funçãozinha. Por que a gente fala que essa função é uma transformação da função que a gente conhece exponencial? Porque ó, isso aqui seria a nossa função base. Ok? A partir do momento que eu estou multiplicando por 200, eu estou pegando, na verdade, a minha funçãozinha base, chamei de f de t, e estou multiplicando ela por quanto? Por 200, para transformar na minha NT que eu criei. Ok? Beleza, prof. Vamos fazer agora, então, alguns exemplos, alguns contextos e alguns exemplozinhos envolvendo, então, a ideia da função. É dada a função. Então, ele me dá a função, deixa eu pegar aqui, escrever ela aqui maior. F de x, que é igual a que multiplica 3 elevado a bx. Da mesma maneira que vocês trabalharam a função do primeiro grau e do segundo grau, tipo assim, ó, a professora colocava para vocês assim, g de x é igual a ax mais b. Beleza, era uma função do primeiro grau. Só que você sabia que o a e o b eram coeficientes, eram números constantes. E aí ela pedia para você descobrir o a e b. Como que ela fazia isso? Ou ela dava pares ordenados no teu gráfico, ou ela dava pares ordenados no teu texto. Tipo assim, ó, sei lá, 0 e 1 e 1 e 3. O que você fazia? Com esses pares ordenados, você constituía o quê? Um sistema. Ok? Aqui o raciocínio é o mesmo. A única coisa que muda é a lei de formação, que deixou de ser uma função do primeiro grau ou do segundo grau e passou a ser uma função exponencial. Vem comigo, ó. Eu viro para você e falo que f de 0 vale 5. O que eu estou te dando? Quando x é 0, qual é o valor do meu y? 5. Professor, e quando ele fala 1 e 45, mesma coisa. Quando x é 1, o y é 45. Galera, quando o meu x é 0, repara, ó, quando o meu x é 0, 3 elevado a 0 vai dar quanto? 1. Então vai sobrar quem? A. Então qual é o valor do a ali? 5. Professor, então calma aí. Então nossa função está um pouquinho melhor, ó. Ela é 5 vezes 3 elevado a bx. Vou pegar agora o próximo par ordenado, 1 e 45. Olha lá. A imagem é 45, quando o meu x vale quanto? 1. 45 por 5 dá 9. Aqui ficou 3 elevado a b vezes 1, que é b, né? 9, galera, é 3 ao quadrado. Então, o que você acaba de concluir? Que o b vale quanto? Isso. Beleza? O que ele me pediu? Determine o valor de f de meio. Então, calma aí, professora. Então, a minha função f de x, professora, é nada mais, nada menos que 5 vezes 3 elevado a 2x. Essa é a lei de formação. Beleza, ele quer que eu calcule o quê? F de meio. Ué, professora, então é só substituir. 3 elevado a 2 vezes meio. Olha que maravilha. Simplificando, 5 vezes 3, 15. Então, você iria marcar que letra? Letra D de Deus. Beleza? Vamos seguir? Seguindo, viro para você e falo que essa função está definida de R em R. Ok? E quero que você calcule f de 0 mais f de 1. Ué, professor, então é só fazer assim, ó. Calculo o f de 0. 3 elevado a 0 menos 2 elevado a 0 mais 4. Professor, isso aqui vai dar 3 elevado a 0, 1. 2 elevado a 0, 1. Qual é o valor, então? 4. Ótimo. Tem que calcular o f de 1. Eu tenho que fazer a soma. Quando eu vou calcular o f de 1, fica 3 elevado a 1 menos 2 elevado a 1 mais 4. Isso aqui fica 5 mais 4, 9. Beleza? Opa, 5 mais 4, 9. Alessandra, volta para cá. 3 elevado a 1, 3. 3 menos 2, 1. 1 mais 4, 5. Eu falei 5, escrevi 9. Calma aí, prof. Então eu tenho que o f de 0 vale 4 e o f de 1 vale quanto? 5. Então qual é a soma que ele quer?
desses dois? Ué, 4 mais 5, 9. Qual é a bolinha que você vai pintar? Letra E. Está muito tranquilo. Maravilha. Olha uma questãozinha bacana. Em relação à função, olha aqui a função que ele deu. Uma transformada, ok? Assinale verdadeiro ou falso. Gente, ele quer que eu calcule aqui a compostinha. F de 0 e confirme se dá 29. Prof, vamos devagar? O que seria o nosso F de 0? Quando x é 0, qual é o valor da minha imagem? Professor, isso aqui vai dar 1 mais 2. Então, qual é o valor da minha imagem? 3. Esse é o F de 0. Ele quer que eu calcule F de 0. Então, ele quer que eu calcule F de quanto? De 3. Ah, professor, ficou fácil. 3 ao cubo mais 2. 27 mais 2, 29. Ele falou que dava o quê? 29. Então, o item é o quê? Corretíssimo. Olha que bacana. A imagem, né, dessa função, ele está falando que é, né, de 2 até infinito. Ok? Aberto em 2, maior que 2 e até infinito. Professor, como é que eu vou saber essa imagem? O que eu queria que você lembrasse? Quando a gente tem a definição da nossa funçãozinha, ó, f de x que era igual a elevado a x, o que a gente sabia? Que o a tinha que ser um número positivo e a não podia ser 1. Tudo bem? O que a gente conclui com isso? Olha só, pensando na ideia do gráfico, x e y. Você concorda então que se o meu a é um número positivo, o meu x pode ser qualquer coisa, ok? Só que quando a gente vai montar, por exemplo, o gráfico, quais eram os pares ordenados que a gente mais utilizava? Ah, professora, é quando x era 0 e quando y era 0. Por quê? Porque quando x era 0, né, era o ponto onde interceptava o eixo das ordenadas. E quando y é 0, é o ponto onde intercepta o eixo das abscissas. Só que olha o grande problema que surge. A elevado a 0, 1. Tem como a elevado a alguma coisa dar 0? Você fala, não, professor, não tem como mesmo não. Por quê? Porque, na verdade, eu não tenho como assim, ó, 2 elevado a x dá 0. 2 elevado a quem vai dar 0? Ninguém. Ah, professor, então por isso a gente não pode fazer, né? E aí o que a gente conclui? Professor, a gente conclui que o nosso gráfico, por exemplo, ó, ele pode ser assim se ele for crescente, ou então ele pode ser assim se ele for decrescente. O que é importante você perceber? Que agora, ó, esse par ordenado aqui, como ele não existe, ou seja, o meu y ser 0 não tem como, o que você conclui então? Que não vai interceptar o eixo das abscissas, ele não vai passar, não vai cruzar. Ah, professor, então tá. Então se a nossa imagem, né, o nosso y vai ser o quê? Maior que 0, né, de 0 para cima, você concorda então que isso aqui, ó, seria a imagem da minha funçãozinha 3 elevado a x. A partir do momento que eu adiciono 2 unidades, o que você está dizendo? Ao invés de ser de 0 até infinito, vai o quê? De 2 até infinito. Beleza? Essa é a análisezinha que depois a gente vai fazer no desenho gráfico e aí vocês vão perceber melhor. Olha o item 3. Será que f da soma a mais b equivale a f de a mais f de b? Vamos lá. O que seria f de a mais b? Ah, professor, f de a mais b, onde tem x eu vou botar a mais b. Perfeito. O que seria f de a mais f de b? Vamos lá. F de a vai ficar 3 elevado a mais 2. F de b, 3 elevado a b mais 2. Galera, você acha que 3 elevado a mais b mais 2 unidades tem como ser igual a 3 elevado a mais 2 mais 3 elevado a b mais 2? Não, professor, não tem. Porque não existe uma propriedade aqui para essa soma. Então, isso aqui são coisas distintas. Então, quando ele fala que está correto, na verdade está falso, está errado. A função, galerinha, é decrescente. Se você for montar a tabelinha, você vai perceber que não, que ela é crescente. E até porque, lembra, a minha base ali é algo superior a 1, o que a gente percebia? Para cada valor de x que eu vou botando, que eu vou aumentando, o meu y vai aumentando também. Então, ela é uma função crescente e não decrescente. E a última coisa que ele me pediu, vou fazer aqui de vermelho, é que f de x mais 1
menos f de x vai dar 2 vezes 3 elevado a x. Professor, f de x mais 1 vai ser assim, no lugar do x eu coloco quanto? X mais 1. E eu agora tenho que tirar da f de x. O que seria a minha f de x? Ué, professora, menos 3 elevado a x mais 2. Professor, isso aqui vai ficar 3 elevado a x mais 1 mais 2, menos 3 elevado a x menos 2. Cortou mais 2 com menos 2. O que sobrou? 3 elevado a x mais 1, menos 3 elevado a x. Isso aqui é o equivalente, ó, colocando fator comum em evidência, a 3 elevado a 1, que sobrou aqui, menos 1. Professor, então isso aqui é 2 vezes 3 elevado a x. Beleza? E é justamente o que ele falou. 2 vezes 3 elevado a x. Então esse item é corretíssimo. Vamos seguir? Bora lá. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Após um estudo em uma colônia, em uma colmeia de abelha, verificou-se que no instante t igual a 0, o número de abelhas era de 1000. E que o crescimento populacional dessa colmeia é seguido por essa lei de formação, ó. F de t é igual a 1000 vezes 2 elevado a 2t sobre 3. Supondo que não haja morte nessa colmeia, quanto tempo no mínimo a população vai chegar em 64 mil abelhas? Ué, professor, então no lugar da minha FT, 64 mil. Vezes 2 elevado a 2t sobre 3. Simplifica, 2 à sexta é igual a 2 elevado a 2t sobre 3. Professor, então eu fiquei com os expoentes, ó, devem ser iguais. Simplifica aqui, que vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Beleza? Você irá marcar o quê? A letra A. Tranquilos? O que eu tentei mostrar para vocês aqui? As características de uma função exponencial. F de x igual a elevado a x. Beleza? O que for diferente disso aqui a gente chama de transformações das funções exponenciais. Tipo assim, ó, exercício que a gente fez. 1000 vezes, sei lá, 2 elevado a 2t sobre 3. Né? 2t não, né? Vou botar 2x. Que eu fiz em função de x aqui, ó. Ou seja, isso aqui é uma função transformada, porque a nossa base seria essa aqui. Tranquilo? Próxima aula que a gente vai fazer, vamos tentar fazer a representação gráfica, analisar um pouquinho graficamente essas funções. Um beijo grande e até a próxima, galerinha.